Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. O que eu vou compartilhar hoje com os irmãos, com a igreja, é um forte sentimento que o Senhor deu para mim nessa segunda-feira última. Todos nós estávamos e estamos envolvidos em oração pela Esther. Estamos envolvidos em intercessão por muitos irmãos, irmãs, muitas irmãs também que estão enfermas. Recebemos sempre muitos pedidos de oração pelas dificuldades que os irmãos e irmãs estão passando. Aí o Senhor me trouxe a palavra ao ver essa situação. E eu creio que o que foi manifestado nessa manhã, pouco antes da minha palavra, esses pedidos de oração, exatamente esse encargo. É sobre oração. E eu quero dizer, nós temos uma grande falha. É isso que eu quero mostrar hoje. Porque quando eu estava buscando diante de Deus, foi o que Deus falou para mim. O tema, eu vou aplicar de uma maneira ampla, depois eu vou aplicar de uma maneira mais específica. O tema da comunhão de hoje é a batalha no mover atual de Deus. Deus hoje está se movendo nessa terra. E nós temos que fazer uma pergunta. Satanás está parado? Não. Ele está um pouco ativo ou muito ativo? Muito ativo. E nós? Nós temos que fazer essa pergunta. O Senhor Jesus, quando ele estava na terra, a Bíblia registra, ele era um homem de oração. O Senhor Jesus. Não estou falando de apóstolo, discípulo, estou falando do Senhor Jesus. No seu conceito, o Senhor Jesus precisa orar? Precisava orar? No seu conceito humano, precisava orar? Ele era Deus também, né? Era homem, mas era Deus, né? Ele precisava orar? Mas ele, como homem, ele precisava orar. Ele orava muito ou orava pouco? Orava só de vez em quando ou era parte do seu viver? Ele, quando comia, tomava uma refeição, ele orava? E nós oramos? É uma pena que vemos muitos irmãos e irmãs que não oram quando comem. Não é uma religião. O Senhor Jesus orava, sempre agradecia ao Pai. Era religião? Nós estamos vendo sobre essa mensagem no Alimento Diário, o Senhor dá-me a visão. Você pode ver em Lucas 9,18, que diz: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Este versículo nos mostra que até para saber o momento exato que ele deveria dar essa revelação aos discípulos, ele orou. Ele não fez essa pergunta, quem disse às multidões que sou eu? Não tirou da cartola ou deu na cabeça dele, vou fazer essa pergunta. Ele estava orando. E aí Deus mandou ele, pergunta, porque Deus queria dar a revelação. E na vida do Senhor Jesus, os fatos marcantes, nós vemos ele orando. Lucas 3, versículos 21 e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E olha só, ele estava sendo batizado, Jesus foi batizado, e Lucas registra, e estando ele a orar, o céu se abriu. E quando estava sendo batizado, ele orou.
o céu não abriu assim, simplesmente. Ele orou e o céu se abriu. Muitas vezes nós sentimos que os céus estão fechados para nós, é porque nós não oramos. Daí o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O Espírito veio, desceu sobre ele, e isso era muito importante. Por quê? Porque Jesus, logo após o batismo, ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Daí Lucas 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Por que Jesus estava cheio do Espírito Santo? Porque ele tinha orado. Está vendo? Ele não foi para o deserto ser tentado assim, com a cara e a coragem. Ele foi cheio do Espírito Santo. E como nós enfrentamos a nossa vida hoje? É com a nossa cara e coragem ou cheio do Espírito Santo? Nós oramos ou não oramos? Lucas 6, versículos 12 a 13, nos mostram: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, a escolha dos apóstolos foi resultado de oração. Ele não escolheu e disse assim: eu vou mais com a cara desse, com a cara daquele, eu gostei mais desse, gostei mais daquele. Ele orou, porque a questão da escolha dos apóstolos era uma questão da escolha do Pai, era uma questão da escolha de Deus. Ele escolheu aqueles que Deus escolheu. Por isso que ele orou, e orou a noite toda. Passou a noite orando a Deus. Era uma decisão muito importante, porque dizia respeito a toda a obra dele. E Lucas 9, 28 a 29, na experiência do Monte da Transfiguração, diz: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, que é ligado à questão daquela visão, revelação de Cristo à igreja, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Ele subiu ao monte para orar. Se ele levou Pedro, João e Tiago, ele levou para Pedro, João e Tiago para ser guarda-costas dele, ou levou eles também para permanecer com ele em oração? O que vocês acham? Diz assim: vocês vão agora ficar olhando, eu vou orar, vocês vão ficar observando. É isso? Você acha que é isso? O que você acha? Por que o Senhor convidou esses 3 para subir ao monte? Eu creio que é para orar. Jesus não ia fazer as coisas assim de qualquer maneira. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Aí ele se transfigurou. Amados irmãos, amadas irmãs, quando você ora, o seu semblante muda. O que você expressa muda. Eu tenho experiência, tomado pela preocupação. Alguém olha para mim e diz: Miguel, você está preocupado com alguma coisa. Você também não tem experiência assim? Você viu se você não tem? Eu tenho. Alguém olha para mim e diz: o Miguel está preocupado, olha a cara de preocupação dele. Agora, se eu vou daí com essa preocupação, eu vou diante de Deus e eu vou orar, depois de orar 1 hora, eu apareço com cara de preocupação ou não? Não, a minha cara muda.
Mas olha só, ele levou Pedro, João e Tiago com ele para orar. Isso eu creio, pessoalmente, que foi para orar também. Para orar junto com ele. Olha, mas Lucas 9,32 diz: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e 2 varões que com ele estavam. Olha, quando você deseja orar, dá sono. Quando você deseja orar, começa a surgir um montão de problemas para impedir a oração. Por quê? Porque a oração é importante na sua vida, a oração é importante na minha vida, e Satanás sabe, a oração é o instrumento para a derrota dele. Então ele move tudo para você não orar. Todas as distrações vêm. Quando você começa a orar, você se lembra de tudo. Antes não se lembrava. Para o quê? Para você não se concentrar na oração. É ou não é verdade o que eu estou falando? Mateus 26:37 diz: levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E no 38 diz: então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. De novo ele convida Pedro, Tiago e João para vigiarem com ele, porque ele estava ali angustiado, iria orar. Eram momentos que antecediam a sua ida para a cruz, a pressão sobre ele era imensa. Ele pediu: quero que vocês fiquem aqui, vigiem comigo. E Mateus 26:40 diz: voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor, e estamos no meio de uma batalha, e essa batalha é vencida pela oração. Mas nós estamos orando, aí é que está a questão. Nós estamos orando ou estamos dormindo? Essa pergunta vale para 2 aspectos, como indivíduo e como igreja. Marcos 13, versículos 32 e 33 dizem o seguinte: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Essa palavra para os tempos finais: vigiar e orar, porque nós não sabemos quando o Senhor voltará. Muitas coisas têm acontecido no nosso meio. Graças a Deus, Deus usou a circunstância para despertar muitos para a oração. Não é verdade, irmãos? Tudo isso que nós estamos passando, Deus tem despertado. Eu preciso orar porque tem alguém que precisa de mim, não é? Nós estamos todos orando pela Estherzinha, não é verdade? É um meio de Deus que está usando para nos acordar. Olha só, existem situações de tempos de paz e existem situações de tempo de guerra. Nós estamos em tempo de paz ou estamos em tempo de guerra? De guerra. Lucas 22, versículos 35 e 36. Olha só, quero que vocês prestem muita atenção a esses dois versículos. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Se lembra quando o Senhor Jesus enviou os 12, né?
para diferentes cidades para pregar evangelho. O Senhor diz assim: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles, não faltou nada. Mas olha o que o Senhor Jesus diz no versículo 36. Então lhe disse: agora porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, vem da sua capa, compre uma espada. Por quê? Porque os tempos mudaram. Agora é um tempo de guerra. O Senhor falou isso porque era o momento do ataque do inimigo para levar o Senhor para a cruz e dispersar os discípulos. Isso quer dizer, você tem que se preparar para a guerra. Quem tem bolsa deve tomar. Em tempo de paz, não precisa tomar. O Senhor vai suprir. Mas em tempo de guerra, você tem que tomar. Você tem que estar equipado. Também o alforje. E o que não tem espada, vem da sua capa, compre uma. Talvez alguns pensem no sentido literal, precisar de uma espada, literalmente, mas se você ler Mateus 26, versículos 51 e 52, diz assim: eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Guarda a tua espada. Então, quando o Senhor Jesus fala comprar uma espada, era no sentido espiritual. Você tem que estar armado para a guerra espiritual. É percepção que estamos no meio de uma guerra, que o inimigo está atacando. Por isso nós precisamos vigiar e orar. Sabe, muitas vezes, como é a nossa vida, nós não percebemos que estamos numa guerra. Na hora que o inimigo atacou, daí a gente diz: opa, eu tenho que guerrear. Quando nós deveríamos já estar preparados para a guerra. Quando nós já deveríamos estar lutando contra o inimigo. A nossa batalha é uma batalha espiritual, é contra o inimigo. E não usamos armas da carne. Um grande problema que temos é que estamos envolvidos em um montão de brigas. E usamos um montão de armas da carne. Brigamos contra o inimigo errado. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nenhum irmão é nosso inimigo. Nenhuma pessoa conhecida é nossa inimiga. Satanás é que é o nosso inimigo. As hostes das trevas é que são os nossos inimigos. A Bíblia nos mostra claramente que nós somos soldados. Nós somos do Senhor, nós lutamos contra o inimigo, existe uma batalha. Agora, o que o inimigo não quer é que a gente participe dessa batalha. E essa batalha é uma batalha constante, nós não estamos vendo, mas precisamos orar ao Senhor: Senhor, abra meus olhos para que eu veja. Segundo Reis 6, versículos 15 a 17, diz: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja.
O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Está vendo? Existe algo espiritual que muitas vezes nós não conseguimos ver com os nossos olhos da carne, mas precisamos ver com os olhos do nosso espírito. Se nós percebemos que estamos em uma constante batalha espiritual, nós vamos lutar. Olha só, Mateus 16, 18, que tem a ver com o alimento diário que estamos vendo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. O Senhor mostra aqui que existe uma batalha. As portas do Hades não prevalecerão. Isso quer dizer, as portas do inferno estão lutando contra a igreja, mas não vai ganhar. A igreja edificada não ganha. Da igreja edificada não ganha. Aqui nos mostra que a igreja, nós como igreja, estamos envolvidos numa batalha. E essa batalha é contra o inimigo. Como que a igreja é edificada? Você sabe como a igreja é edificada? É você indo no campo do inimigo, resgatar as pessoas para o Senhor, trazer material para edificação. Entendeu? Como a igreja é edificada? Como uma batalha. Nós entrando no território do inimigo para trazer o material para edificação. Porque o material para edificação não brota do chão. Onde está o material da edificação? Onde estão essas pessoas? No território do inimigo, nas mãos do inimigo. Nós estamos orando muito pelas pessoas. Agora, o que o inimigo faz? Nós juntos, edificados, conseguimos ir no campo do inimigo e vencer. Não é um indivíduo somente, mas coletivamente como igreja. Nós vamos no campo do inimigo. É uma batalha contra o inimigo. A batalha do inimigo é contra a igreja. Satanás tem medo de você? Tem? Não. Mas ele tem medo da igreja edificada. Porque a igreja edificada é o fim dele. Ele não tem medo de você, mas tem medo da igreja. Agora, Mateus 16, 19 nos mostra: dá-te a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nós já vimos, estudamos esses versículos, se refere ao ministério de oração da igreja, correto? A igreja tem o poder de atar e desatar. E nós precisamos orar. Eu quero que os irmãos percebam uma coisa, tá? Isso é muito importante, que os irmãos percebam. O que tem mais poder? Um monte de orações avulsas ou a oração da igreja? Qual a oração que tem mais poder? A oração da igreja, como uma entidade.
na qual nós estamos edificados juntos, orando como uma só pessoa. E o inimigo não quer isso? Não quer. Ele prefere que seja um monte de orações avulsas. E eu digo, o inimigo tem atingido o que ele quer. É só olhar o número de irmãos e irmãs que participam da reunião de oração da igreja. É só olhar isso. Por que não participa? Não é importante. Pergunta para Deus se a reunião de oração da igreja é importante ou não. E nós estamos fazendo por Zoom, para que todos os irmãos tenham acesso. Fosse presencial, compreende-se um número pequeno, mas é por Zoom. Reunião de oração da igreja é como se fosse uma lista de supermercado? Não, a reunião de oração da igreja é batalha. É você ligar coisas, atar e desatar coisas que ocorrem junto com os céus. É diferente? É ou não é diferente? Se você der uma olhada, Daniel 9, versículo 2 e 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Olha só. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Isto é pela Bíblia, né? Os livros da Bíblia, que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Quando ele viu, Deus prometeu que aquela questão do castigo iria durar 70 anos. Daí Daniel, quando viu isso, ele tomou atitude. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ele viu na palavra de Deus a promessa de Deus e o que Deus queria, e ele se entregou à oração de uma maneira absoluta. Jejum, oração e súplica, jejum, pano de saco e cinza. Ele estava cooperando com o que Deus queria, para que Deus pudesse agir. Agora, e o inimigo fica descansando? Não. Sabe, o grande problema é que nós vivemos como se o inimigo não existisse. Nas nossas orações são orações como se o inimigo não existisse. Daniel 10, versículos 1 e 2. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Toda vez que Deus fala, surge um grande conflito. Seja conflito interior, em nosso interior, porque quando Deus fala, é para mudar algo em nós, é para ganhar algo em nós. E o inimigo deixa? O inimigo quer? Não quer. Não somente no campo pessoal, mas também no campo coletivo.
A palavra verdadeira envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Ele chorou por 3 semanas. Ele orou por 3 semanas. Daí Daniel 10, versículos 11 a 13, nos mostra... Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então você pode ver, Daniel estava orando e Deus disse: então vai fazer. Resistência no ar. Principado de potestade, príncipe do rei da Pérsia, resistiu por 21 dias. Sabe, nós oramos na terra, começa a batalha nos céus. Nós temos ou não temos essa visão? É importante ou não a reunião de oração da igreja? Nós estamos saindo para orar pelas pessoas. É bom? É. Mas qual é a base, o sustento dessa nossa saída? É a reunião de oração da igreja? Você ora pela pessoa, mas você participa da reunião de oração para derrotar Satanás, para que Satanás solte essas pessoas ou não? Tem muita ação. Hoje na minha igreja está intensa em muitos aspectos, mas em muitas igrejas a reunião de oração não está condizente com a ação que a igreja está tendo. Compreende o que eu quero dizer? Está sendo intensa em muitas áreas, mas a reunião de oração não é intensa. E a reunião de oração tem que ser intensa, porque é a base para todas as demais ações. Apacentamento é salvar as pessoas dia a dia dos ataques do inimigo, não é verdade? De si mesmo, da vida da alma. É luta. Pregação do evangelho é luta. Nós ganhamos a batalha na oração. A nossa saída é para colher o produto. Eu espero realmente que as reuniões de oração da igreja de Uberaba, o Zoom seja cheio, porque Deus espera isso. Porque na reunião de oração da igreja não é um monte de orações avulsas, é a oração da noiva, é a oração da igreja. Quando você ora, é a igreja orando, porque estão todos os irmãos ali juntos. Entendeu? Você sabe, é isso que o inimigo não quer. Daniel começou a orar, príncipe do rei da Pérsia veio resistir. Aquele anjo veio, precisou da ajuda do Miguel, que é um dos arcanjos, para obter a vitória. Então a resistência é grande. A gente espera ganhar a vitória deitado na rede? Efésios nos mostra que precisamos tomar toda a armadura de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Nós só tomamos a armadura na emergência.
enquanto que tomar armadura tinha que ser nosso viver. A igreja se reúne para orar na emergência, quando devia reunir-se para orar, para viver. Essa é a nossa falha. Foi isso que Deus falou para mim. Como que se toma a armadura de Deus? Se nós lemos Efésios 6, versículos 14 em diante, diz: estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós falamos, a realidade da armadura estão nos itens, né? Verdade, justiça, paz, fé, salvação, Espírito e palavra. Esses são elementos que formam a armadura. Agora, como que se toma? Efésios 6,18: com toda oração e súplica. É por meio da oração que você veste a armadura. Em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aqui, isso é igreja. É igreja. Entendeu por quê? Aqui fala todo o tempo, toda perseverança, súplica por todos os santos. Agora, o que é maravilhoso é o seguinte: Paulo acrescenta: e também por mim. Ore por todos, mas também ore por mim. Nós devemos orar por toda a igreja, mas também devemos orar pelos irmãos. E aqui diz: ore por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo está dizendo: orem por mim, porque eu vou pregar o Evangelho. Você entende agora como é importante a reunião de oração da igreja? Não posso orar por você? Compreende? Aqui está o fundamento. Para que eu abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu estou levando o Evangelho. Tem problemas? Olha só: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja usado para falar como fazê-lo. Olha só essa palavra: embaixador em cadeias. Eu estou em cadeias, né? Paulo estava preso. Para nós é o seguinte: estou em cadeias, o que eu posso fazer? Eu fico aqui, né? Não posso fazer nada. Sabe qual a atitude de Paulo? Estou em cadeias, mas eu sou embaixador. Eu ainda vou falar. Cadeia não me impede que eu fale. Nós criamos 1001 desculpa para nós não falarmos. Por que você não fala? É porque eu estou em cadeia, é porque eu estou passando isso, porque eu estou passando por aquilo. Paulo não usava de desculpas. Cadeias, eu sou embaixador. Eu quero que você orem por mim, porque eu vou pregar o Evangelho. E com intrepidez. Quando nos revestimos da armadura, nós temos intrepidez. Agora, preste atenção. Paulo aqui não pediu
para que eles orassem, para que ele fosse liberto da prisão aqui. Ele disse: eu peço que vocês orem para que eu pregue o evangelho. Você consegue notar esse detalhe? Ore por mim, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Você sabe, reunião de oração da igreja, nós demos uma olhada em Atos 4, versículo 23, depois que Pedro e João foram soltos, falaram assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades, e ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui ele está citando, uma porção de Salmo 2, que o irmão Pedro frequentemente cita, Então você pode ver a aplicação da nossa oração baseado em Salmo. Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você sabe para que serve uma reunião de oração da igreja? A reunião de oração da igreja faz a terra tremer, faz o inimigo tremer, e nos faz ficar cheios do Espírito Santo, e também nos faz com que nós, com intrepidez, anunciemos a palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. A reunião de oração da igreja mostra a nossa verdadeira condição. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos passando por tantas coisas. Ainda é misericórdia de Deus, porque Deus impediu que muitas coisas ruins, nos alcançassem. Você não crê nisso? Mas eu creio de uma coisa: se nós nos levantarmos, todos nós, e participarmos ativamente da reunião de oração da igreja, nós lutarmos contra o inimigo, atarmos o inimigo, seremos salvos de muitas e muitas coisas. Não sejamos uma igreja que se levanta para orar na emergência. Sejamos uma igreja que se levanta a orar no viver. Que o viver, que a base de todas as ferramentas do mover atual de Deus, que a base esteja na reunião de oração da igreja, com participação de todos os irmãos. Que o Senhor abra os nossos olhos, nos faça ver, possamos ouvir o chamamento do Senhor e vamos mudar essa condição. Amém? Nos encontramos quarta-feira no Zoom. Para ninguém ter desculpa de eu não tenho carro, não tenho coisa. É possível. É ou não é possível? É ou não é possível? Que o Senhor nos abençoe. Amém?